Nos últimos dias começaram a circular algumas notícias de que o pastor Valdemiro Santiago teria levado um golpe de 800 milhões de reais, e isso seria em parte por várias questões, mas também por um golpe dado pelo ex-genro dele. Eu quero ler algumas reportagens aqui, alguns trechinhos para você entender o que está acontecendo. A gente pode falar um pouquinho sobre esse pastor em particular, o Valdemiro, e também sobre as religiões ou a igreja como essas máquinas de fazer dinheiro. Tem uma reportagem da Veja que conta melhor essa história. A manchete da Veja é dívidas milionárias e polêmicas. O calvário do pastor Valdemiro Santiago. E aqui explica certinho o que está acontecendo, qual é a história envolvendo o Valdemiro. O império religioso do Valdemiro começou a ruir nos últimos anos pelo acúmulo de dívidas. Os rolos financeiros passaram a corroer o patrimônio amealhado por Valdemiro e as más notícias não param de chegar às suas portas. Recentemente, a justiça penhorou uma mansão da igreja em Ilhabela, no litoral paulista, por uma dívida de pagamentos de IPTUs vencidos que somam mais de 3,8 milhões de reais e 50% de um apartamento do pastor em Rondonópolis, em Mato Grosso, avaliado em 2 milhões de reais, como garantia de quitação de 359 mil reais em aluguéis atrasados. Um dos maiores templos da igreja, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, avaliado em 33 milhões de reais e com capacidade para 20 mil pessoas, foi a leilão em abril de 2022 por falta de pagamentos de aluguel. A dívida ativa da Igreja Mundial com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é de 13,4 milhões de reais. Se não bastasse, funcionários da TV Mundial, que transmite cultos e programas religiosos ao vivo, entraram em greve em janeiro devido a atrasos no recebimento de salários, FGTS, 13º e férias. É a segunda paralisação em 3 anos. A lista de problemas e polêmicas de Valdemiro não para por aí. Tem quase proporções bíblicas. Em 2021, ele foi pilhado, acho que foi pego, né? Ele foi pilhado recebendo 1,2 milhão de reais da própria igreja. Manobra é considerada pela justiça como um forte indício de que Valdemiro estava tentando transferir irregularmente o patrimônio da Mundial para a conta pessoal dele, de forma a se proteger de novos confiscos decretados contra a entidade. Durante a pandemia, o apóstolo foi alvo de uma investigação por estelionato, após anunciar a venda de sementes de feijão, entre aspas aqui, com o poder de curar a Covid-19. O caso foi arquivado 2 anos depois. Em 2021, Valdemiro acabou condenado a pagar 35 mil reais em danos morais ao agora ministro da Casa Civil de Lula, Rui Costa, por dizer que o político fez pacto com o capeta. Em 2003, o apóstolo chegou a ser preso sob acusação de porte ilegal de armas em Sorocaba. A polícia encontrou uma carabina, 2 escopetas e munição no carro de Valdemiro. O processo de derrocada da Mundial e de seu fundador ocorre na mesma velocidade em que se deu seu crescimento. Pelo critério de quantidade de templos, a igreja de Valdemiro está entre as 10 maiores instituições evangélicas do país. A Mundial, no entanto, enfrenta uma crise grave desde 2019. Nos processos, os advogados do apóstolo colocam a culpa da crise na pandemia, alegando que houve redução no número de doações durante o período em que os templos ficaram fechados. A igreja, porém, recebe doação de fiéis por meio do site e das redes sociais. Já os funcionários da TV Mundial atribuem os sucessivos problemas à má gestão da filha de Valdemiro, Raquel Santiago, à frente da instituição. E por fim, o seguinte aqui, né? Nem as conexões políticas parecem ter ajudado a salvar esse patrimônio. Assim como outros líderes evangélicos, o apóstolo cerrou fileiras em torno de Jair Bolsonaro e fez campanha para o ex-presidente. Só lembrando aqui, né, que o Valdemiro esteve no palco junto com o Bolsonaro durante a Marcha para Jesus e o Bolsonaro jogou o chapéuzinho dele lá, o chapéu do Valdemiro, para a população, o chapéu que custava 5 mil reais. Bem, prosseguindo aqui. Em outubro, entre o primeiro e o segundo turno, participou de um comício ao lado do então candidato à reeleição e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Passada a eleição, Valdemiro segue fiel ao bolsonarismo. Durante uma pregação ao vivo na TV Mundial, no último dia 23, foi em fevereiro, se não me engano, disse que a greve de funcionários na emissora é coisa de quem não gosta de trabalhar, assim como aquele que cortou o dedo só para se aposentar. Uma referência ao presidente Lula. No mesmo programa, fez um pedido aos fiéis que se unissem para doar 10 milhões de reais. Pelo jeito, novamente, Valdemiro espera por um milagre, desta vez para se salvar de um naufrágio financeiro.
Eu li uma boa parte dessas reportagens aqui, para não errar nada aqui, não trocar nenhuma informação, não me esquecer de nada, mas eu quero começar por um ponto aqui no final dessa reportagem da Veja, que fala sobre a pandemia, né? Quando teve a pandemia, houve um embate entre as igrejas evangélicas e muitas prefeituras e governos que ordenaram o fechamento das igrejas. Então, assim, eram locais de aglomeração e isso levou a essa decisão para proteger as pessoas. Então, assim, você vai para uma igreja, para um culto, por exemplo, centenas, milhares de pessoas, né? 20 mil pessoas no templo do Valdemiro. Então você vai para uma igreja, a chance de você se contaminar era gigantesca e isso foi uma ordem para evitar o contágio. E aí, na época, eu me lembro de ter feito um vídeo sobre isso, falando como isso poderia ser benéfico para os fiéis, porque uma vez que eles deixassem um pouco, né, se afastassem um pouquinho daquele espaço, pudesse talvez refletir um pouco sobre qual era o impacto e o controle que aquelas igrejas exerciam sobre elas, né, sobre os fiéis. E aí, me parece que, de certo modo, tinha razão nesse ponto, porque se de fato a crise da igreja mundial ou de outras igrejas tem a ver com isso, pode ser sim que o afastamento um pouco, né, esse descolamento um pouco desse espaço de doutrinação houvesse levado algumas pessoas a refletir de fato. Mas, só fechando parênteses aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse caso, porque a gente fala aqui de um pastor evangélico famoso, conhecido, ex-universal, né, o Valdemiro, ele era, sabe, uma pessoa de confiança do Edir Macedo, até um ponto que houve uma ruptura entre os dois, e aí isso leva a uma trajetória, sabe, meteórica para o Valdemiro, alguém que, como eu falei, como é que uma pessoa leva um golpe de 800 milhões de reais? Porque é muita grana, quase R$ 1 bilhão. Daí você fica pensando como de fato essas igrejas neopentecostais, a tal teologia da prosperidade, são máquinas de fazer dinheiro, são business. A gente não pode negar que a religião ela é um negócio. A religião é business. E aqui não fala apenas de fenômenos contemporâneos como essas igrejas, sabe, que de fato exploram televisão, exploram, sabe, outros espaços para conquistar fiéis e vender todo tipo de coisa, merchandising para essas pessoas. Não falo dessas igrejas apenas. Eu falo da religião como um todo, né? A religião como um todo é um negócio e é um negócio que visa dinheiro e poder. E aí eu vou citar para vocês aqui esse livro aqui, bem interessante. Eu tenho uma edição antiga aqui, meio velhona já, tudo meio que carcomida, que se chama História do Cristianismo e o autor é o Paul Johnson. E aí aqui você tem, claro, um recorte, né, que é a igreja cristã e suas ramificações, né, catolicismo, anglicana, as igrejas protestantes, mas quando você entende o mecanismo de formação e de institucionalização de uma igreja, você percebe como no fim das contas, em grande parte tem a ver de fato com essa acumulação de poder financeiro e político. Então, assim, as religiões no mundo inteiro, elas têm um perfil parecido, elas se tornam institucionais, elas passam a ter essa simbiose, ou passavam a ter, pelo menos, né, essa simbiose entre poder secular e poder religioso, tanto que no caso do cristianismo se tornam, sabe, financiadoras de grandes expedições, de navegações, por exemplo, né, que tinha ali dinheiro também da igreja, as cruzadas, havia um enorme poderio da igreja durante muito tempo no Ocidente, e isso levou a monarcas e a imperadores a buscarem a chancela dos papas ou dos sacerdotes para poderem governar. Então, assim, esse tipo de relação, né, sabe, promíscua entre poder secular, poder político e poder religioso, ela existe há muitos séculos. E também avançando no tempo, mas pensar que a ruptura que houve entre os protestantes, né, Martinho Lutero, Calvino, entre outros líderes que propuseram uma ruptura com a Igreja Católica, também tinha a ver com uma crítica ao modo como a Igreja Católica lidava com o dinheiro, lidava com o poder, porque era isso, né? Eram, sabe, sacerdotes que estavam ficando milionários, uma igreja milionária, e esses sacerdotes poderosíssimos e cobrando para perdoar pecado das pessoas. Então há uma crítica nesse sentido, há uma ruptura na Igreja Católica, ou seja, muitos líderes ali que se afastam para criar uma igreja reformada. Isso vai levando a uma nova era do cristianismo ao ponto que chega até a nossa era atual e você tem novos movimentos religiosos de revitalização da fé das pessoas e que partem, em grande parte, desse uso da comunicação de massa e também muitas vezes transformando de fato as igrejas nesse tipo de negócio como a gente vê hoje, né? O pastor Valdemiro, ele faz parte de algo muito maior do que ele. São muitos pastores de muitas religiões, muitas vertentes religiosas que operam desse modo e que fazem muito dinheiro. Basta lembrar, inclusive, né, acho que você deve se recordar, quem é um pouco mais velho, de imagens feitas de helicópteros de dinheiro deixando a Igreja Universal. Então, assim, é muita grana envolvida nessas igrejas. E um debate que deveria acontecer urgentemente, é de taxar igrejas no Brasil. Isso deveria ser urgente. De fiscalizar a grana que essas igrejas fazem e taxar essas igrejas, imposto pesado nessas igrejas, porque a gente está falando aqui de
negócios multibilionários de pastores enriquecendo, de líderes religiosos que têm, sabe, coberturas em Miami. Então o negócio deveria se focar nesse sentido, na grana desses pastores e de compreender como esse dinheiro é usado e como esse dinheiro é desviado e como esse dinheiro tem sido usado, inclusive, para manipular o jogo político eleitoral, como a gente já falou aqui anteriormente, né? Quando você tem também essa fusão aí, essa penetração de pastores na política e o uso do rebanho religioso para se tornar um rebanho eleitoral. Então, para mim, são debates aqui fundamentais para compreender o Brasil hoje e os rumos que estão sendo tomados, né? Para onde vai o país também. Porque uma vez que esses líderes religiosos comecem a se alinhar a lideranças políticas, o negócio fica bem confuso e bem complicado também. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí do pastor Valdemiro, né? Um golpe que ele teria levado de 800 milhões de reais. Gente, que é isso? Que é isso, né? E esse colapso dos negócios dele aqui, vamos botar entre aspas aqui, dos negócios dele, negócios religiosos dele. O que você pensa sobre isso aqui? Deixa embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou apoiador para uma força e aproveite para conferir também na pré-venda o meu livro novo, infantil, escrito em parceria com Caroline Arcari e Thiago Egg, fazendo ilustrações, chamado Olga Descobre Democracia. É um projeto para ensinar conceitos políticos para criança. Tá bem legal, tá bem lindo o livro, então confira, link aqui na descrição e a gente se vê por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!